para cá é idônea, enfim. Então, é um processo. Interessante que a gente tem um case de sucesso que eu adoro. Nós estamos embarcando, né, amanhã para uma missão em Doha e em Dubai. E uma das empresas que fez a primeira missão, a primeira rodada com a gente, que participou conosco, integra essa missão, justamente porque ela vai fazer a missão conosco na agenda que a gente tem estipulado, mas depois eles ficam para visitar os compradores que eles tiveram contato na rodada, para fechar os pedidos, né? Então, estão levando com eles aí da rodada online. Então, já avançou a negociação e eles já estão indo lá para se conhecer, né? Para fechar pedido, enfim, para avançar, né? Finalizar o processo e continuar. Então, é bem interessante acompanhar isso. Que legal. E só para situar um pouco o leitor, aqui a Daniela está falando aí sobre as rodadas de negócios que foram promovidas pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira neste ano. E eu justamente ia te perguntar um pouquinho mais sobre isso, Daniela. Se você puder nos contar aí, nesse ano, a Câmara Árabe, você já falou, promoveu uma série de rodadas, né? Que setores que foram, enfim, que setor do Brasil vendeu e que setor dos países árabes vendeu? Sim, nós fizemos até agora, né, desde julho até agora o último mês, setembro, nós promovemos 4 rodadas de negócio virtual. Então, no setor de alimentos e bebidas, e cosméticos e agronegócio, sendo brasileiros tentando vender, né, negociando com empresas árabes, e onde empresas árabes tentaram vender para compradores brasileiros alimentos e bebidas e fertilizantes. Então, tivemos essas oportunidades que ocorreram e teremos mais ainda até o final do ano. Nosso intuito é promover mais algumas rodadas até dezembro, mais agora no setor de moda, de casa e construção e também têxtil. Né, sendo moda e casa construção brasileiros tentando vender para árabes e têxtil árabes tentando vender para brasileiros. E daí nas redes sociais da Câmara Árabe, até na nossa agência de notícias, a AMBA, tem mais detalhes das datas, enfim, e como, se alguém tiver interesse em obter mais informações, eu também fico à disposição. Tá, legal. E você que acompanhou tudo isso, Daniela, a gente sempre fala aqui, inclusive com o nosso secretário-geral, o Tamer, fala algumas vezes assim, que os árabes gostam muito do contato, né? Enfim, presencial aí dessa conversa, de olhar para a pessoa da qual eles vão comprar. Mas como você percebeu em relação aos árabes? Você já falou um pouquinho disso. Você os percebeu receptivos a esse contato online? Sim, Isaura, isso foi bem bacana, porque eu também confesso que estava um pouco apreensiva, mas o mundo se adaptou pelo que a gente tem visto, né? Até conversando com outros colegas de outras entidades, é a forma que a gente não pode parar. Né? Então, foi interessante ver tanto os executivos brasileiros quanto os executivos árabes se adaptando a essa nova realidade que eu acho que veio para ficar, de fato. Então, eu acredito que agora vai ser um estágio inicial até para filtrar, digamos, alguns contatos e, né, algumas possibilidades, para aí sim ter algo presencial que não vai deixar de existir e que precisa. É importante, a gente sente que é importante, mas aí agora vem não como algo obrigatório inicialmente, mas sim como uma consolidação da conversa, digamos. Entendi. E você já falou um pouquinho antes, Daniela, sobre essa missão, né? Só para situar aí o ouvinte, a gente está gravando aqui no dia 27 de outubro, a Daniela está embarcando para os Emirados e para o Catar, né, onde ela vai acompanhar uma missão que a Câmara Árabe está promovendo, ou seja, aí os brasileiros já vão ter esse contato de forma presencial, né? Como vai ser essa missão? Se você puder contar rapidamente, só para situar aqui, quem estiver ouvindo, que quando a gente colocar no ar, essa missão já vai estar acontecendo. Bom, nosso trabalho como Câmara de Comércio é fomentar negócios e aproximar os stakeholders. Então, tendo em vista os 2 maiores eventos do mundo nos próximos 15 meses, que é a Expo, que acabou de começar em outubro, e também a Copa do Catar do ano que vem, nós promoveremos essa missão para levar um grupo de executivos brasileiros para conhecer em loco o mercado do Emirados e o mercado do Catar, para ou continuar, né, expandir a sua presença, porque tem empresas que já exportam, ou iniciar uma operação de forma consolidada e competitiva. Então, nós temos na agenda diversas reuniões, desde abertura de empresa, questão de precificação, impostos, reuniões de networking também com possíveis
aí com stakeholders relevantes do mercado, e interessante que como a Expo está acontecendo, nós não vamos falar com stakeholders apenas dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. Então, nós teremos reunião no pavilhão do Marrocos, do Bahrein, enfim, outros países que estarão na Expo, justamente para mostrar essas oportunidades dos países árabes, que são inúmeras e muitas empresas brasileiras ainda desconhecem, para que daí eles vivenciem isso, consigam aí entender na prática, in loco, com cases, inclusive, de empresas que passaram por esse processo, e daí voltem para o Brasil o que a gente fala para fazer a lição de casa, né? Para ver da operação deles, o que eles precisam ajustar, o que eles precisam melhorar, o que eles precisam prestar atenção, para daí ter um planejamento estratégico bem consolidado para a internacionalização. Então, nós vamos acompanhar também essas empresas pós-missão, porque o nosso intuito é fazer com que elas realmente entrem no mercado e aproveitem esses eventos, tanto a Expo quanto a Copa do Catar e outros diversos, não só esses, né, mas é que a gente está se pautando nesses, que vai ter um fluxo de pessoas muito grande nesses países, não só árabes, mas pessoas do mundo, para justamente ter os produtos lá, ter os serviços, enfim, realmente internacionalizar a marca. Legal, eu vi um pouco a agenda disso, Daniela, e realmente tem um formato bem inovador aí, unindo, né, não só network, não só conversas com empresários, mas formação também, conhecimento de mercado, captar as experiências das outras empresas. Tá bem legal a agenda de vocês aí. E Daniela, você já falou também um pouquinho disso, mas o que você acha agora, então, nesse mundo pós-vacinado, a gente vai para o presencial e a gente vai continuar também um pouco com o virtual, é isso? A gente vai seguir pelas duas formas, tendo mais uma forma aí de negociar. É isso que a gente tem experimentado. Nós da Câmara Árabe, a gente voltou de forma híbrida, né? Então, nós temos equipe aqui no escritório desde agora de outubro, e daí voltamos a ter reuniões presenciais com empresas. A nossa equipe de Dubai voltou antes, então eles já também têm reuniões presenciais, mas a gente vê que as reuniões virtuais não pararam, justamente porque todo mundo está otimizando o tempo. Então, antes o que a gente pensava, poxa, eu posso te visitar na semana que vem que eu vou estar em Santa Catarina. Agora não, fala, não, vamos fazer a virtual essa semana mesmo? E daí, na semana que vem a gente fala de novo, ou não precisa vir até aqui. E assim, não só aqui internamente no Brasil, mas também quando eu falo reuniões daqui com empresas árabes, etc., porque as pessoas realmente mudaram o mindset, né, estão mais abertas, o que é bom para todo mundo, porque a gente encurta distâncias e tempo, né, porque time is money, né, para todo mundo, o que facilita. De toda forma, o presencial não deixa de existir. A gente vê, né, agora que a gente tem feito reunião virtual e presencial, a diferença de uma reunião presencial. A gente consegue, muitas vezes, ter mais retornos, ter mais ideias até na reunião, não sei se é porque a pessoa está aqui, enfim. Então, acho que nossa vida agora passa a ser ainda mais corrida, conciliando aí reuniões presenciais e virtuais ao mesmo tempo, no mesmo dia. Verdade, Daniela. E se a gente pensar, né, nessa transformação, eu sempre fico pensando assim, é muito instigante, né, pensar em como a nossa vida mudou desde o ano passado para cá. E a gente, enfim, tem acompanhado muitas notícias nos países árabes e eles são muito inovadores, né? Estão muito à frente, assim, de muitos assuntos. A gente ouvindo falar, enfim, de transporte a vácuo para cargas, pessoal mexendo nas nuvens para fazer chover, agricultura celular, enfim, isso tudo está muito aqui. Aí eu fico me perguntando para onde a gente vai também, né, nos negócios internacionais. Com certeza é um mundo enorme que a gente não descobriu ainda. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, você falou um pouco desse formato, né, que são essas reuniões agendadas, em relação ao formato mesmo, à reunião mesmo, você acha que vão ser criadas ainda muitos novos jeitos de fazer essas rodadas online, enfim, o que você imagina, né, aqui só fazendo divagando um pouquinho? Eu acho que sim, eu acredito que nós vamos também trabalhar com o híbrido nesses formatos, sabe? Em alguns momentos a gente tem comprador presencial, mas também tem o virtual, enfim, trabalhar com esse mix e essas várias formas juntas, né? O mundo está digital, então acho que esse é só o começo. Acredito que a gente vai encontrar várias outras formas e a gente encontra testando, né? São as melhorias contínuas. E por isso que é bem importante nós estarmos bem atentos com as tecnologias, tá bem parceiro da nossa equipe de TI também, que sempre traz
possibilidades, conversar com outros países, né, como você falou, Emirados, os países árabes como um todo são muito inovadores, então a gente acaba tendo muitas ideias que acontecem lá, a gente fala, poxa, vamos fazer aqui também, né, ou vamos... Então, é bem importante estarmos bem informados das novas tecnologias, das tendências, para trazer sempre essas melhorias para o empresariado, né, porque o nosso intuito é facilitar a forma de fazer negócios, né, otimizar o tempo, desonerar as operações, para que a gente tenha o máximo de assertividade nas negociações. Legal, eu já fico imaginando, né, Daniela, se nas próximas que serão promovidas já terá o avatar de cada comprador ali, né, uma simulação da realidade, enfim, eu acho que novos caminhos se abrem. Daniela, adorei o nosso papo, acho que você trouxe uma visão aqui bem interessante, né? Enfim, a gente todo mundo que trabalha com comércio exterior tem que estar aberto a esse novo mundo virtual, né? Sem deixar de abraçar também as vantagens de estar no presencial, de aproveitar as oportunidades no presencial. Então, muito obrigada por essa visão. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração, falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes. Também gostaria de agradecer, é sempre bom conversar com você e acompanhar o trabalho formidável que vocês vêm fazendo, que tem nos ajudado muito a desmistificar aí a questão dos negócios entre Brasil e países árabes. Eu continuo à disposição para outras oportunidades e convido a todos para sempre estar atento às nossas redes sociais, né? Também a AMBA, Agência de Notícias Brasil Países Árabes, que nos ajuda aí a mostrar as oportunidades e tudo que existe nesse mundo, e no nosso caso, nos países árabes, né? Legal, obrigada, Daniela. E você já sabe, o AmbaCast é o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe, que pertence à Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Obrigada por estar conosco. Para mais notícias, entre em nosso site amba.com.br. Até a próxima. Essa foi mais uma edição do AmbaCast. Todas as semanas estaremos aqui para trazer notícias que conectam o Brasil e os países árabes. Até a próxima. Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.